Se você encontrasse o Death Note hoje jogado no chão e descobrisse que ele é real, qual seria o seu primeiro movimento? Você provavelmente pensa que seria mais inteligente que o Light Yagami. Pensa que não cometeria os mesmos erros banais, que não deixaria o ego falar mais alto e que saberia se esconder perfeitamente de qualquer investigação. É um pensamento natural, mas a verdade nua e crua, baseada puramente na lógica do material original, é que você duraria menos de uma semana. Isso acontece porque a maioria das pessoas assiste a Death Note focando no duelo de mentes entre Light e L, sem perceber que a obra não é sobre inteligência, é sobre um algoritmo inevitável. O caderno não é apenas uma arma sobrenatural, ele é uma armadilha lógica perfeita, que funciona com base em uma matemática cruel. No segundo exato em que o primeiro nome é escrito, o usuário entra em um sistema de afunilamento inevitável, onde cada decisão tomada para proteger o seu segredo, por mais genial que pareça, reduz as suas opções futuras pela metade. O Light nunca teve chance de vencer. Não porque o L era um gênio superior, mas porque o plano de criar um novo mundo continha um paradoxo matemático insolúvel desde o primeiro dia. Nos próximos minutos, nós vamos dissecar a engrenagem oculta de Death Note e provar por que a queda do Kira foi decretada no instante em que ele pegou a caneta, mostrando como o próprio sistema de regras do caderno prendeu o maior gênio do Japão em uma jaula invisível. Se prepare para entender a obra por um ângulo que ninguém te mostrou ainda, porque o que você vai ver agora vai destruir completamente a ilusão de controle que você achava que tinha. Para entendermos por que o destino de qualquer usuário do caderno está selado desde o início, precisamos olhar para o primeiro e mais crucial erro que todo mundo acha que saberia evitar: o estabelecimento do padrão. Quando Light Yagami decide que vai limpar o mundo, ele se depara com um problema de engenharia social. Se as pessoas perversas simplesmente morressem de causas diversas, como acidentes de trânsito ou doenças súbitas, o mundo encararia isso apenas como uma grande coincidência estatística. A criminalidade não diminuiria, porque o medo da punição divina não existiria. Portanto, para que o plano de Light funcionasse, a existência de uma força punitiva precisava ser uma certeza absoluta. A escolha de usar o ataque cardíaco como assinatura padrão não foi um capricho arrogante, foi uma necessidade técnica do plano dele. E é exatamente aqui que a armadilha matemática se arma. No momento em que você cria uma assinatura, você transforma eventos isolados em um banco de dados unificado. Você deixa de ser uma força oculta e se torna um padrão previsível. Pensa comigo como se você estivesse no lugar dele. Você quer que o mundo saiba que existe um Deus punindo os maus. No segundo em que o mundo nota esse padrão, cientistas, estatísticos e analistas de dados começam a cruzar as informações. E dados são implacáveis. Light acreditava que estava protegido pelo anonimato do seu quarto, mas a verdade é que ele estava inserindo informações em um sistema global de rastreamento a cada nome que escrevia. É por isso que o icônico confronto com o Lindy L. Taylor, na televisão, não foi apenas um golpe de sorte do L. Foi a demonstração prática de como funciona esse afunilamento de opções. Muitos analistas superficiais dizem que o Light errou ao morder a isca e matar o homem que se passava pelo L ao vivo. Eles dizem que se Light apenas tivesse ignorado a transmissão, ele teria vencido o jogo ali mesmo. Mas essa afirmação ignora completamente a lógica interna que o próprio Light se impôs. Se o objetivo de Kira é estabelecer uma autoridade suprema e incontestável, ele não pode permitir que o mundo veja um homem desafiá-lo, abertamente na televisão, e sair ileso. Se ele ignora o desafio, a ilusão de onipotência do Kira se desfaz no primeiro dia. Portanto, a própria natureza do plano de criar um novo mundo obrigava o Light a reagir. Ele estava preso na sua própria lógica. Quando ele escreve o nome de Lindy L. Taylor, o L, não precisou de mágica. Ele usou eliminação de dados por amostragem geográfica. A transmissão foi feita apenas para a região de Kanto, no Japão. Ao matar a isca, Light confirmou instantaneamente a sua localização física para o mundo. Em menos de 10 minutos de transmissão, o universo de suspeitos do L, que antes englobava o planeta inteiro, foi reduzido para uma única região metropolitana. Isso é o que chamamos na ciência da computação de afunilamento de busca. Cada movimento que o portador do caderno faz para se defender ou para afirmar o seu poder serve como um novo filtro que restringe as suas próprias possibilidades de ação futuras. O Light achava que estava jogando xadrez, onde ele escolhia livremente as peças que iria mover. Mas a realidade é que ele estava preso em um corredor estreito, onde cada porta que ele passava se trancava automaticamente atrás dele.
limitando as direções que ele poderia seguir no passo seguinte. Depois que o cerco se fecha na região de Kanto, nós entramos na segunda fase desse algoritmo inevitável, que é o que podemos chamar de paradoxo da defesa. Quando você está escondido e percebe que o inimigo está se aproximando, o seu instinto natural é se mover para se proteger. Só que, na mecânica de uma investigação liderada por uma mente puramente lógica como a do L, qualquer movimento que você faz para se defender gera um rastro de dados ainda maior do que o seu ataque inicial. Vamos analisar passo a passo o que o Light Yagami faz quando descobre que a polícia japonesa começou a desconfiar que Kira pode ser alguém de dentro da própria corporação. Ele usa o computador do próprio pai, que é o chefe da investigação, para acessar os arquivos secretos da polícia. O plano dele parecia brilhante na teoria, pois ele queria usar as informações dos agentes para se antecipar aos passos deles. Para despistar os investigadores, Light decide alterar os horários das mortes dos criminosos. Antes, os ataques cardíacos aconteciam sempre no final da tarde e durante a noite, o que indicava que Kira era um estudante com tempo livre após as aulas. Sabendo disso, Light passa a programar as mortes para acontecerem de hora em hora durante o dia inteiro, tentando passar a imagem de que Kira é um adulto desocupado ou alguém com total liberdade de tempo. Olhando de fora, você pode pensar que essa foi uma jogada de mestre, mas se coloque agora no lugar do L, analisando esse cenário. O L percebe imediatamente que o padrão das mortes mudou de forma cirúrgica logo após a polícia discutir internamente a suspeita sobre o horário dos estudantes. O que isso prova logicamente? Prova que o Kira não apenas tem acesso aos dados confidenciais da polícia, mas também que ele se importa muito com o que os investigadores pensam dele. Em vez de se afastar da suspeita, o Light confirmou para o L duas informações valiosíssimas. Primeiro, que o assassino está diretamente ligado a alguém da Força-Tarefa. E segundo, que o Kira reage em tempo real às informações secretas. Essa necessidade constante de contra-atacar é o que acelera o afunilamento da jaula. Como a polícia agora sabe que há um espião ou um vazamento, o L decide trazer o FBI de forma totalmente secreta para o Japão. 12 agentes federais americanos são espalhados por Tóquio para monitorar secretamente as famílias dos próprios policiais envolvidos no caso. Entre esses agentes está Rai Pember, designado para vigiar a família Yagami. Quando o Light descobre que está sendo seguido por um homem de terno no metrô e nas ruas, o instinto de sobrevivência dele entra em ação com força total. E é aqui que o roteiro original do mangá nos entrega uma das sequências mais tensas e brilhantes de toda a obra, mas que também carrega o erro matemático mais devastador do Light. Ele decide que precisa eliminar não apenas o agente que o persegue, mas todos os 12 agentes do FBI que estão no país, para garantir que a investigação americana seja abortada pelo medo. Para conseguir o nome do Ray Pember, o Light arquiteta um plano absurdamente complexo, utilizando uma das regras do caderno, a capacidade de controlar as ações da vítima antes da morte. Ele manipula um assaltante de banco para sequestrar um ônibus, onde ele e o agente do FBI estavam. Durante o pânico do sequestro, Light força o agente a mostrar a sua credencial para provar que não era cúmplice do criminoso. Com o nome em mãos, Light cria uma armadilha perfeita em uma estação de metrô. Ele obriga Rai Pember a entrar em um vagão e, sob a ameaça de que sua noiva seria morta caso ele não cooperasse, faz o agente escrever os nomes de todos os seus colegas de trabalho em folhas ocultas do Death Note. A cena do Ray Pember saindo do metrô, sofrendo o ataque cardíaco no chão e olhando para o Light enquanto as portas do trem se fecham, é icônica. Na cabeça do Light, e na cabeça de muitos espectadores naquele momento, o Kira tinha vencido mais uma rodada. Ele eliminou a ameaça, apagou as testemunhas e mandou um recado claro para o mundo de que ninguém deveria persegui-lo. Foi uma vitória tática impressionante, mas foi um desastre estratégico absoluto. Vamos olhar para a matemática da situação de forma fria. Havia 12 agentes do FBI investigando centenas de pessoas em Tóquio. No momento em que todos os 12 agentes morrem simultaneamente, o que o L faz? Ele não entra em pânico. Ele simplesmente pega os relatórios de atividade de todos os agentes falecidos e faz um cruzamento de dados elementar. Ele analisa o período exato em que os agentes começaram a morrer e descobre quem o Ray Pember estava investigando naquele momento específico. O Light achava que ao matar todos os agentes, ele diluiria a culpa, mas o efeito foi exatamente o oposto. Ele afunilou a busca do L de forma definitiva. O universo de suspeitos, que antes envolvia todas as famílias de todos os policiais do Japão,
agora foi reduzido a apenas 2 famílias que estavam sob a responsabilidade direta de Ray Pember, a família do diretor Kitamura e a família do chefe Yagami. Você consegue perceber a gravidade disso? O Light gastou uma energia absurda, expôs o seu rosto, criou uma situação de alto risco em um ônibus e executou 12 pessoas inocentes apenas para conseguir um resultado prático. Ele se colocou voluntariamente no topo de uma lista de suspeitos, que agora tinha menos de 10 nomes. Ele saiu da multidão invisível de uma metrópole e se colocou diretamente sob o microscópio do maior detetive do mundo. E tudo isso aconteceu porque ele não conseguiu aceitar a ideia de ficar parado, sendo apenas vigiado. O maior inimigo do Light nunca foi a inteligência dos outros. Foi a sua total incapacidade lógica de aceitar a falta de controle. Quando o funil da investigação se estreita a ponto de colocar Light e Yagami no topo da lista de suspeitos, o confronto deixa de ser uma busca em massa e passa a ser um jogo de pressão psicológica absoluta. É aqui que muitas pessoas se perdem na narrativa, achando que o Light começou a virar o jogo quando se aproximou do L na universidade. Na verdade, o que acontece é justamente o oposto. O L aplica uma estratégia de engenharia social tão agressiva que força o Light a habitar o mesmo espaço físico que o seu caçador. Imagine o peso dessa situação. Você está no primeiro dia de aula da faculdade, senta-se na cadeira e o estudante ao seu lado cochicha no seu ouvido que ele é o maior detetive do mundo, o homem que está caçando você. Isso é um cheque mate psicológico. O L sabia que se ele revelasse a sua identidade secretamente para o Light não poderia matá-lo, imediatamente. Se o nome falso de Hideki Hyuga fosse escrito no caderno e o L morresse de ataque cardíaco logo após se apresentar ao Light, a autoria do crime seria instantaneamente vinculada ao único estudante que estava com ele. O L transformou a sua própria vida em um escudo intransponível. Para sobreviver a essa proximidade asfixiante, o Light precisa manter uma máscara de perfeição 24 horas por dia. É nesse período que vemos a famosa sequência das 64 câmeras escondidas no quarto do Light. A maioria das pessoas lembra dessa cena pela genialidade mecânica do saco de batatas com uma mini televisão escondida dentro. Mas vamos olhar para a lógica por trás disso. Para convencer o L de que ele era apenas um estudante modelo, o Light precisava simular uma rotina impecável enquanto calculava mentalmente o tempo exato das notícias na televisão, o movimento da sua mão esquerda para escrever os nomes e a resolução de problemas complexos de matemática com a mão direita. O nível de energia mental exigido para sustentar essa farsa é absurdo. O Light não estava vencendo, ele estava gastando todos os seus recursos intelectuais apenas para permanecer no mesmo lugar. E é exatamente quando o Light está operando no limite da sua capacidade de controle que o universo de Death Note introduz um elemento de caos absoluto. A chegada de Misa Amane, a segunda Kira. Misa possui os olhos de Shinigami, o que significa que ela pode ver o nome verdadeiro de qualquer pessoa apenas olhando para o seu rosto. Para o Light, ela representava a peça que faltava para destruir o L de uma vez por todas. Bastava que Misa olhasse para o L para descobrir o seu nome real. Mas a introdução de Misa no tabuleiro também destruiu a previsibilidade matemática que o Light tanto dependia. Misa não operava com base na lógica pura. Ela agia por emoção, por devoção cega ao Kira. Ela começou a fazer assassinatos descuidados, mandando fitas gravadas para emissoras de televisão com mensagens explícitas que ligavam os dois Kiras. Esse comportamento errático fez com que o L rapidamente seguisse o rastro de evidências e prendesse Misa em confinamento total, sob a suspeita de ser a segunda Kira. Nesse momento da história, o Light se vê completamente encurralado. Se Misa confessasse sob tortura ou pressão psicológica, o império do Light desmoronaria. Se o Light tentasse defendê-la, ele confirmaria as suspeitas do L. A jaula lógica tinha se fechado por completo. Não havia nenhuma saída matemática viável mantendo as peças como estavam. Foi aí que o Light percebeu que a única forma de vencer o sistema seria quebrando as suas próprias regras de sobrevivência. Ele precisou recorrer ao plano mais extremo e arriscado de toda a obra, o sacrifício da própria memória. O plano consistia em abrir mão da posse do Death Note temporariamente. Pelas regras do caderno, quando um usuário renuncia à posse, todas as memórias relacionadas aos crimes e ao próprio caderno são completamente apagadas da sua mente. O Light voluntariamente se entregou para o L, pedindo para ser confinado em uma cela, alegando que talvez estivesse sendo controlado inconscientemente pelo Kira. A profundidade estratégica dessa jogada é assustadora. O Light sabia que,
Sem as suas memórias como Kira, a sua personalidade original de estudante honesto e focado na justiça assumiria o controle total do seu corpo. Durante as semanas de confinamento, o L assistiu a um Light Yagami, genuinamente confuso, inocente e indignado com as acusações. O Light usou a sua própria inocência real como uma blindagem psicológica perfeita contra as deduções do L. Ele previu que, ao ver a inocência genuína dele, e ao mesmo tempo notar que as mortes de criminosos continuavam acontecendo no mundo externo, por causa de um plano pré-programado envolvendo terceiros, o L seria obrigado a soltá-lo. O Light transformou seu próprio cérebro em uma ferramenta de simulação perfeita. Ele jogou o xadrez da investigação contra si mesmo, sabendo que o Light inocente faria de tudo para provar que o Light culpado não existia. No entanto, embora esse tenha sido o auge do brilhantismo do Light, esse movimento provou a nossa tese central. Para sobreviver ao algoritmo de perseguição, o Light teve que cometer o ato mais violento contra si mesmo. Ele teve que apagar a sua própria identidade e deixar de ser o Kira para conseguir salvar o Kira. O momento em que Light Yagami recupera suas memórias dentro daquele helicóptero, tocando novamente no Death Note e soltando aquele grito icônico de vitória, é frequentemente visto como o ápice da sua genialidade. Ele conseguiu passar pelo confinamento, enganou o maior detetive do mundo e, logo em seguida, usou as regras dos próprios deuses da morte para eliminar o L. Ao manipular a Shinigami Rain para que ela sacrificasse a própria vida para salvar a Misa, Light quebrou o último escudo que protegia a investigação. O L cai da cadeira, os doces caem no chão, e nos seus últimos segundos de vida, ele olha para o sorriso cínico de Light e confirma o que sempre soube logicamente. Light era o Kira. Na mente de Light, o jogo tinha acabado ali. Ele havia derrotado o sistema. Mas a matemática do algoritmo que discutimos desde o início não deixa de funcionar só porque o seu principal adversário morreu. O que o Light não percebeu é que a morte do L não destruiu a jaula lógica, apenas expandiu o seu tamanho. Durante os 5 anos seguintes, Light assume o papel de novo L, enquanto secretamente opera como Kira. Ele se torna o juiz, o júri e o carrasco do planeta, reduzindo a criminalidade global em níveis históricos. Mas essa aparente onipotência esconde um fenômeno perigoso que na engenharia chamamos de ponto único de falha. Quando você tenta controlar o mundo inteiro sozinho, você se torna o gargalo do seu próprio sistema. Para manter a farsa de que o L ainda estava vivo e caçando Kira, Light teve que congelar a investigação oficial. Ele parou de se mover, e no momento em que uma inteligência para de se mover e passa apenas a defender uma estrutura rígida, ela se torna previsível. É por isso que a chegada de Nier e Melo, na segunda metade da história, não é uma quebra de roteiro, mas uma consequência lógica inevitável. Eles não precisavam ser individualmente mais brilhantes que o L original. Eles apenas precisavam atacar a estrutura engessada que o Light construiu ao redor de si mesmo. O erro fatal que decreta a queda definitiva de Light no confronto final é a necessidade de delegar o poder. Como a força-tarefa japonesa e o próprio Nier começaram a vigiar cada passo de Light de forma asfixiante, ele não podia mais manipular fisicamente o caderno sem ser pego em flagrante. A lógica matemática do sistema o obrigou a inserir novas variáveis no algoritmo: Teru Mikami, o ex-Kira, e Kiyomi Takada, a porta-voz. Se você estuda programação ou probabilidade, você sabe que cada nova variável, adicionada a um sistema fechado, multiplica as chances de erro. O Light escolheu Mikami porque ele tinha uma mente fria, obsessiva e que seguia os mesmos princípios de justiça rígida do Kira. Na teoria, era um espelho perfeito, mas seres humanos não são linhas de código. Seres humanos falham sob pressão extrema. Quando Melo entra no tabuleiro de forma caótica e sequestra a Takada, o sistema de Light entra em colapso por falta de sincronia. Light escreve o nome de Takada em um pedaço oculto do caderno para eliminá-la e apagar as evidências. No mesmo dia, achando que Light estava impossibilitado de agir, Mikami comete o erro de quebrar a sua rotina milenar. Ele vai até o banco onde o Death Note real estava escondido e escreve o nome de Takada no caderno oficial. Esse único movimento fora do protocolo foi tudo o que Nier precisava. Os agentes americanos rastrearam o Mikami até o cofre, violaram o caderno verdadeiro e substituíram todas as páginas por cópias idênticas em um trabalho de falsificação cirúrgica. Isso nos leva ao galpão industrial, onde a história termina. O Light entra naquele armazém totalmente seguro da sua vitória matemática. Ele sabe que Mikami está escondido na fresta da porta, escrevendo o nome de todos os presentes, exceto o dele.
O Light está tão embriagado pela certeza do seu próprio algoritmo que ele comete o maior erro lógico que um estrategista pode cometer. Ele confessa o crime antes do resultado acontecer. Ele olha para o relógio, conta os segundos para o ataque cardíaco coletivo e diz textualmente que ele venceu. Quando o relógio zera e ninguém morre, a realidade bate com o peso de uma tonelada. O caderno que o Mikami usou era o falso. O Nier revela o nome de Light, escrito de próprio punho por Mikami, no documento verdadeiro. Toda a arrogância do Light, toda a blindagem intelectual que ele construiu ao longo de anos, desmorona em um único segundo. Ele tenta argumentar, tenta usar o relógio com um pedaço de papel escondido, mas é baleado pelo agente Matsuda, o homem mais ingênuo do grupo, simbolizando que a lógica fria do Kira foi destruída pela pura e caótica reação humana. A grande tese que Death Note nos deixa, quando analisamos o material canônico de forma profunda, é que o poder absoluto não corrompe apenas a moralidade, ele corrompe a própria capacidade de raciocinar. O Light Yagami não perdeu porque o Nier era um gênio superior, ele perdeu porque o seu ego o impediu de ver que ele tinha se tornado escravo do próprio padrão que criou. Ele terminou a sua jornada exatamente como o Shinigami Ryuk previu no primeiro volume do mangá, sozinho, correndo desesperadamente por ruas vazias, enquanto o seu nome era escrito naquelas páginas pretas. O caderno nunca foi uma ferramenta de libertação. Ele foi um teste de lógica perfeito que a humanidade, representada por sua mente mais brilhante, falhou miseravelmente em resolver. Quando nós olhamos para a totalidade da obra de Death Note, sob uma perspectiva puramente racional, a conclusão mais fascinante não está na derrota de um indivíduo ou na vitória de outro. O verdadeiro fechamento dessa história é um veredito cirúrgico sobre a própria natureza dos sistemas de controle. A grande genialidade do material original foi construir um protagonista que operava como um computador perfeitamente programado apenas para nos mostrar que o mundo real sempre vai ser caótico demais para ser governado por uma única mente, por mais brilhante que ela seja. O Light Yagami falhou porque ele cometeu o erro lógico mais clássico de todo pensador autoritário. Ele acreditou que as variáveis que ele aplicava ao resto do mundo não se aplicavam a ele mesmo. Ele se via como o programador externo do sistema, quando, na verdade, no segundo em que ele recolheu o caderno do chão, ele se tornou apenas mais uma peça dentro do tabuleiro. No momento em que você entra em um jogo onde a única forma de manter o poder é a eliminação total de qualquer força de oposição, você cria uma engrenagem que nunca mais pode parar de girar. Pensa comigo de forma estatística. Se o Kira tivesse vencido o confronto no galpão, o que aconteceria no dia seguinte? Ele teria que enfrentar um novo investigador, uma nova força-tarefa, uma nova inteligência disposta a decifrar o seu padrão. O sistema que o Light criou exigia dele uma perfeição perpétua. Ele precisava acertar todas as vezes, durante todos os dias da sua vida. O resto do mundo só precisava que ele errasse uma única vez para desmoronar toda a estrutura. Essa assimetria de risco é o que torna o plano do Kira matematicamente inviável no longo prazo. A biologia humana cobraria o preço pelo cansaço mental, mais cedo ou mais tarde. Essa é a grande explicação de por que o caderno funciona como uma armadilha perfeita. Ele oferece a ilusão de poder absoluto, mas exige em troca uma manutenção asfixiante que nenhum cérebro humano consegue sustentar sem entrar em colapso cognitivo. O Light tentou transformar a sociedade em uma linha de código limpa e previsível, eliminando o que ele considerava impurezas. Mas ao fazer isso, ele desconsiderou que a própria civilização só se mantém de pé porque é feita de cooperação, adaptação e imperfeição. Uma justiça que não tolera a menor margem de erro deixa de ser justiça e passa a ser apenas uma tirania automatizada. Portanto, quando nós avaliamos essa narrativa de forma profunda, nós percebemos que o verdadeiro significado de Death Note é um aviso sobre a nossa própria arrogância intelectual. O caderno não passou de uma ferramenta que testou os limites da capacidade de processamento de um gênio diante de uma força que ele não podia calcular. O resultado desse teste foi implacável. Não importa o quão inteligente você seja, não importa o quão perfeito seja o seu método, no segundo em que você tenta se colocar acima das regras do sistema, você se transforma no alvo principal de todas as forças que estão abaixo. A queda do Kira foi gigantesca, porque a sua ambição foi monumental, mas a lição final é profundamente realista e lógica. No fim das contas, a realidade sempre pune quem tenta tratá-la, como um jogo previsível, nos mostrando que nenhum ser humano, por mais genial que pareça, foi feito para carregar o peso de tentar ser um deus.